Imagina você embarcar em um voo tranquilo, fim de tarde, céu limpo, e de repente o avião é sequestrado. E o pior, por um adolescente de 16 anos armado. Isso aconteceu de verdade e eu vou contar essa história pra você. Mas antes quero pedir a sua ajuda. Tá vendo esse botãozinho vermelho aí? Se você não clicou ainda, clica nele para se inscrever no canal, ativa as notificações para ser avisado quando sair vídeo novo e deixa o seu gostei nesse vídeo pro YouTube entender que o nosso vídeo é bom e entregar para todo mundo. Então bora lá pro vídeo. Era 6 de maio de 1980, o copiloto José Correia Guedes, ainda no início da carreira, foi escalado para um voo simples entre Lisboa e Faro, no sul de Portugal. Algo rápido, 50 minutos para ir e 50 minutos para voltar. Ele se despediu da esposa, da filha, que ainda era um bebê, sem saber que aquele voo ia marcar para sempre a sua vida. A tripulação era formada por 3 profissionais, o comandante, o engenheiro de voo e ele, copiloto. O avião, um Boeing 727 da DAP, com 83 passageiros a bordo. Só que entre esses passageiros, havia alguém diferente. Um garoto de apenas 16 anos, mochila nas costas e uma passagem de primeira classe. Era a primeira vez que ele dormia fora de casa. A mãe contou depois que o menino vivia num ambiente familiar tenso, cheio de brigas, e naquele dia decidiu fugir. Na sua mochila, colocou algumas coisas: um rádio, uma revista de OVNIs que ele adorava, e a arma do pai, uma pistola Walther calibre 6.35mm, com 6 balas no pente. Nos dias de hoje, isso seria impossível, mas naquela época, a segurança dos aeroportos era quase inexistente. Ninguém revistava a bagagem direito, não tinha detector de metal, scanner, nada disso. Ele embarcou sem levantar nenhuma suspeita. Pouco depois da decolagem, o inesperado. O garoto abre a porta da cabine, aponta a arma e grita: "Vamos para Madrid!". Naqueles tempos, a porta do cockpit nem ficava trancada. Servia mais para abafar o barulho do motor do que para proteger os pilotos. O copiloto José Guedes pensou que fosse um ataque terrorista. Na Europa dos anos 70 e 80, isso era muito comum, mas ao olhar melhor percebeu. Era somente um garoto tremendo, com a mão instável, claramente assustado. Na verdade, isso o deixava mais perigoso, porque um criminoso experiente pensa: um adolescente assustado pode disparar a qualquer momento. Sem reagir, a tripulação ativou um código silencioso no transponder do avião. Um sinal secreto avisava a torre que o voo havia sido sequestrado. Eles tentaram argumentar com o garoto. Disseram que não tinha combustível para chegar até Madrid, mas ele tinha feito o dever de casa. Sabia que os aviões sempre decolam com sobra de combustível. Enquanto isso, os passageiros não sabiam de nada. Os pilotos disseram que não pousariam em Faro por causa do mau tempo, mas era um papo furado. O céu na verdade estava limpo, mas ninguém desconfiou de nada. Lá na cabine, algo inusitado começou a acontecer. O clima tenso foi dando lugar a um certo diálogo. Guedes, o mais jovem da tripulação, virou o principal contato do sequestrador. Os dois começaram a conversar. A relação dos dois evoluiu tanto que o comandante notou e preferiu não interferir. Guedes até descreveu depois que os dois acabaram desenvolvendo uma espécie de síndrome de Estocolmo, aquela situação onde o refém começa a criar empatia pelo sequestrador. Durante os cálculos manuais para redirecionar o voo até Madrid, o garoto, vendo o tamanho esforço, chegou até mesmo a pedir desculpa. "Desculpe o trabalho que estou dando para os senhores." Guedes riu ao se lembrar. "Isso é o que eu chamo de um sequestro à portuguesa. Só português sequestra um avião e depois pede desculpa", disse ele. Pouco tempo depois, quando o avião pousou no aeroporto de Barajas, na capital espanhola, foi direcionado para uma área isolada. Logo foi cercado por viaturas da polícia, e aí sim, o sequestro foi anunciado aos passageiros. Do lado de fora, a tensão era gigante. O embaixador português correu para o local. O primeiro-ministro de Portugal convocou o gabinete. O país inteiro parou para acompanhar aquele caso. O garoto revelou as suas exigências. Ele queria 20 milhões de dólares e um salvo-conduto até a Suíça. Guedes, com calma, disse a verdade. Esses 20 milhões talvez nem existam no Banco de Portugal. E salvo-conduto nenhum vai te proteger. Você vai ser preso assim que pisar lá fora. E essa conversa, na verdade, teve efeito.
o garoto aceitou liberar mulheres e crianças. A escada traseira do avião foi aberta, e no meio da correria, até mesmo alguns homens escaparam também. Um delegado, ao ver aquilo, chegou a cair na risada. Imagine, um garoto de 16 anos com uma arma na mão, sequestrando um avião. Na madrugada, o garoto se entregou e contou tudo. Para surpresa de muitos, ele não foi acusado formalmente de nada naquele momento. Depois disso, ele ficou preso preventivamente, aguardando julgamento. Por ser menor, a pena podia variar entre 3 a 8 anos, embora o crime permitisse até mesmo 20 anos. Mas a sociedade reagiu. Professores, colegas, gente comum, todos pediram a sua absolvição. E quem mais o defendeu foi justamente quem ele ameaçou, o copiloto Guedes. No dia do julgamento, no tribunal, Guedes virou a sua principal testemunha de defesa. Disse que o garoto tinha futuro, que havia agido por desespero e que seria um desperdício colocá-lo na prisão. Realmente a sentença foi branda. Ele foi condenado, mas com uma pena suspensa. Ou seja, ele não foi preso, a não ser que cometesse outro crime, o que nunca aconteceu. Agora é que vem a parte mais surpreendente dessa história. Logo depois de ser solto, o garoto foi até a casa do copiloto, tocou a campainha e pediu desculpas à esposa dele. Ela, sem saber o que fazer, perguntou se ele estava com fome. E apesar da raiva e da surpresa, convidou o menino para jantar. E lá estavam os três na mesa comendo juntos. Algum tempo depois, o garoto virou adulto, virou jornalista, trabalhou em TV e construiu uma carreira como empresário. No ano de 2017, ele reapareceu de surpresa no lançamento do livro de memórias de José Guedes. Os dois se reencontraram, se abraçaram e retomaram o contato. Quando o sequestrador completou 60 anos em 2023, convidou Guedes e sua esposa para a festa. Eles foram e mantêm a amizade até os dias de hoje. Guedes, que agora tem 78 anos, nunca revelou o nome do garoto, nem mesmo no livro, nem em entrevistas, cumpre a promessa de silêncio até os dias de hoje. Mas isso não foi nenhum problema para a imprensa, que logo descobriu o nome dele. Ele se chama Rui Manuel da Costa Rodrigues, ou como ficou conhecido pela mídia portuguesa da época, o Piratinha do Ar. E essa foi a história inacreditável do garoto de 16 anos que sequestrou um avião e acabou virando amigo do piloto e foi defendido pela opinião popular. Você gostou dessa história? Já conhecia? Já ouviu falar alguma vez? Deixe nos comentários. Se você tem alguma sugestão de vídeo ou algum assunto específico para falar aqui, comenta também que a gente pode estar trazendo aí num vídeo futuro. Eu agradeço o seu acesso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.